Você orou, planejou e então chegou o grande dia, o dia do casamento. Mas hoje nós vamos falar sobre uma coisa que ninguém comenta. E agora? Estamos acostumadas a viver uma vida como nos filmes de romance, em que as princesas se casavam e o final do filme era só o felizes para sempre. Não existia ali as cenas que procedem, né? As cenas que acontecem após o casamento. Então eu vou contar para vocês aqui o segredo. Nós não estamos vivendo um filme de princesas. E que o casamento não é somente aquele final e viveram felizes para sempre. Mas calma lá, eu não estou dizendo aqui que o casamento é algo ruim. O casamento nada mais é que uma vida que começa a dois, e essa vida, essa felicidade, ela deve ser construída todos os dias. Essa busca pela felicidade após a grande festa do casamento, ela tem que ser construída dia após dia. Não existe uma receita fácil. Nós vemos vários casamentos de sucesso, casamentos de anos, a gente não imagina o tanto de luta que aquele casal teve que passar para estar, né, prolongando esses anos, fazendo a comemoração de vários anos de casamento. Casar é lindo, gente. Nossa, meninas, né, eu amo festa de casamento. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada com a festa de casamentos. Porque casamento é bênção de Deus, é o relacionamento que Deus instruiu ali para o homem e para a mulher. E quando você coloca Deus no centro, esse casamento tende a ser sucesso. Porque as pessoas hoje, elas pregam pelas coisas fáceis e esquecem de dizer que casamento também, além de ser uma bênção, ele é responsabilidade, ele é renúncia, é fazer escolhas saudáveis, agora não mais somente para mim, mas também para o meu cônjuge e futuramente para os filhos, né, para toda a família. Então, o casamento é uma bênção acompanhada de responsabilidade. As coisas mas não são mais do meu jeito ou do jeito do meu marido. Agora os dois precisam entrar ali num consenso, colocar na balança o que vai ser mais benéfico para o casal e não somente para um ou outro. Então, a mulher tem que amadurecer nas questões de serviços domésticos, de realmente edificar o seu lar, como a Bíblia vai nos dizer que a mulher sábia edifica o seu lar, mas o homem, por outro lado, também tem a sua responsabilidade, a questão de ser provedor, tem que respeitar, tem que proteger e entender que a mulher, ela foi construída lá no início, lá em Gênesis, ela foi criada para ser auxiliador. Então, ou seja, o homem já fazia as coisas dele. E a mulher veio, então, para auxiliar nas coisas que ele já fazia. Hoje nós estamos percebendo uma crise, não somente no Brasil, como uma crise mundial nos casamentos, com a correria do dia a dia, né? A mulher saiu para o mercado de trabalho, a vida tem nos sobrecarregado de muitas coisas, além das tarefas domésticas e além do convívio, esposa e marido. E então, acabam colocando o casamento ali no segundo plano, quando na verdade nós temos que entender que a prioridade primeiro na vida é Deus acima de todas as coisas. E depois nós temos que entender que é o seu cônjuge. Sabe por quê? Algumas pessoas vão discordar dessa minha linha de raciocínio. Mas sabe por que é o seu cônjuge? Lá na Bíblia vai nos dizer que Deus uniu o homem e a mulher e eles se tornaram uma só carne. Então, como que eu vou deixar de lado aquele que é uma só carne comigo? Então, tem que ter prioridades, tem que ser feito escolhas que vão o tempo todo levar esse casal a ter uma vivência, uma convivência melhor. E a verdade também é que só o amor não mantém um casamento. Não adianta você falar que o casamento acabou porque o amor acabou. Não, nem sempre o amor acaba. Quando não existe uma gestão ali do casamento, ele vai se desgastando com o tempo. E nesse vídeo, então, hoje, nós estaremos falando sobre alguns pilares, né, para ter um casamento de sucesso. Eu espero que esse vídeo venha contribuir com o seu aprendizado e que você consiga colocar em prática alguns desses pilares que eu estarei falando de agora em diante. E o primeiro tópico que eu coloquei aqui, gente, são finanças.
As pessoas, né, elas não conseguem lidar com pressão de dívidas ou de falta de dinheiro, né, ou escassez. Então, tem sido, sim, um dos motivos que estão levando casais a divorciar, pela falta de administração dos recursos financeiros do casal. A gente precisa entender o seguinte, que cada casal tem a sua particularidade. Às vezes, o que vai funcionar para mim e para o meu marido não vai funcionar para vocês. Mas eu entendo que, a partir do momento que você casou, não existe finanças minha ou do meu marido. As finanças têm que ser em conjunto. Até mesmo porque, se a gente for ver, né, às vezes um ganha mais que o outro, e aí também não é justo, né, um se sacrificar tanto financeiramente, enquanto o outro é uma pessoa que gasta mais, que é uma pessoa mais esbanjadora. Tem que ter ali um consenso sobre as finanças. Até mesmo porque, quando as finanças são juntas, o casal consegue estabelecer mais prioridades e avançar mais rápido. Pensa só, se você recebe 3 mil e o seu marido 4, é uma renda de 7 mil. Agora, se cada um for gastar separadamente, como que eles vão fazer para investir nos projetos da família? Então, eu entendo aqui que o que seria, né, viável aplicar são as finanças conjuntas ali, né? Você saber administrar, existem aí várias formas de ratear as despesas, de você estar ali fazendo somatória distribuição da renda total, e a partir disso vocês estabelecerem prioridades, metas, para poder estar alcançando os sonhos, né, as realizações do casal. O segundo tópico que eu coloquei aqui foi a questão do tempo de qualidade. Vivemos uma vida tão atribulada, tão acumulada de funções. É estudo, trabalho, principalmente para quem é CLT. Por exemplo, eu ainda sou CLT, então eu tenho que conciliar o meu trabalho de 8 horas por dia, a rotina da casa, exercícios, procurar estudar, me desenvolver como pessoa e ainda, né, dedicar tempo para o meu marido. Então a gente acaba, no decorrer da semana, começa a viver meio que no automático, não é mesmo, irmãs? Eu não sei se isso acontece só comigo às vezes. Eu preciso, estalar o dedo e falar assim, opa, desacelera aí, você está muito no automático. Então, um conselho que eu dou para vocês, separem tempo de qualidade para ter vivências ali com seu marido. Faça algum exercício junto, seja uma caminhada, uma pedalada, procurem ter um momento ali de lazer, seja talvez assistindo uma série juntinhos, mas isso também não pode ocupar o tempo vago do casal, porque o casal precisa ter conversas, nós precisamos ter diálogo, porque um casamento sem diálogo, sem ter aquele contato, aquele convívio ali de conversas, ele também pode vir a falir. Então, o segundo tópico que eu acho muito importante é a qualidade de tempo que o casal está separando ali para viver juntos. É interessante, né? É importante que o casal tenha suas atividades separadas, alguma coisinha ou outra ali, mas não deixem de ter tempo junto, tempo de qualidade junto. Não vivam no automático, principalmente nós que somos mulheres, sobrecarregadas com tantas funções. Então eu vou te dizer, não deixem de separar um tempo de qualidade para o seu marido, para a sua esposa. Isso com certeza vai agregar e vai estar aumentando a intimidade do casal. O terceiro ponto que é a questão da rotina, né? A rotina, ou você vai se organizar, ou com o tempo essa rotina vai desgastar o casamento. A verdade é essa. Então, ele também entra um pouco ali na questão do segundo ponto, que é a gestão, né, do tempo de qualidade do marido e da esposa, mas a rotina aqui é a questão mesmo do que vocês fazem juntos. Né? Não deixem que o serviço de casa, ou até mesmo, né, o serviço fora de casa, venha a sugar vocês de tal forma que vocês não olhem mais para o seu parceiro com aqueles olhos, né, que brilham como lá no inicinho do namoro. Então, não deixem que a rotina desgaste o casamento de vocês. Faça uma organização, faça um cronograma para arrumar casa, para você fazer seus exercícios e sempre coloque, né, o tempo de qualidade nessa rotina. Não deixe que essa rotina sobrecarregue o casal. Até mesmo porque quando vêm os filhos, né, eu acredito, eu ainda não tenho filhos, mas eu acredito que se torna mais cansativo ainda a rotina, porque entra a questão da vida escolar da criança, questão de saúde, por aí vai. Então,
Não vivam no automático, separem tempo de comunhão ali com seu casal, não deixem que a rotina do dia a dia sufoque, engulam o relacionamento de vocês, tá bom? E a questão da rotina entra também sobre a divisão das tarefas. Por quê? Como a mulher hoje ela foi para o mercado de trabalho, a renda que entra na casa é tanto da mulher quanto do homem. Então, nada mais justo, né, que o homem também ajude nas atividades domésticas para não sobrecarregar somente uma pessoa. Na verdade, nós temos aí alguns pontos que a mulher vai ter mais facilidade em alguns serviços e outras coisas que o homem vai saber mais. Por exemplo, aqui em casa, eu faço a questão da comida. Por quê? Geralmente a mulher leva mais jeito para isso. Já o meu marido, né, em questão de atividades domésticas, ele cuida dos veículos muito melhor do que eu. Em questão de limpeza, eu não sei nem o que acontece com os nossos veículos, porque essa parte é ele que cuida. Geralmente o homem já nasce com esse dom, vamos dizer assim, né? Ele já tem mais habilidade para cuidar de veículos, entender de parte mecânica. E nós, mulheres, temos mais facilidade na questão de cozinhar. Não estou generalizando aqui, porque existem exceções sim. Mas e as demais tarefas? Né? Existe uma casa para limpar, roupa para lavar. As demais tarefas, elas são divididas sim. Porque se não dividir, acaba sobrecarregando um ou outro. Então é muito interessante que essa rotina, essa divisão seja feita para que vocês consigam estar ali trabalhando juntos e na hora que for descansar, os dois possam estar descansando juntos, e não somente um trabalhando enquanto o outro descansa. Isso vai evitar também o desgaste do casamento. O outro ponto, o nosso constante aprendizado. Por quê? Você estando casada, você está o tempo todo aprendendo com o seu cônjuge, com o seu parceiro. Você começa a entender as coisas que ele gosta, que ele não gosta, né, as coisas que faz ele ficar mais feliz. Então, assim, esse aprendizado ele tem que ser constante. Que tem pessoas que passam anos no casamento e às vezes não sabem nem o que o parceiro gosta, não sabe nem o tipo da comida que ele gosta, não sabe o perfume, não sabe nada das preferências do casal. Então, esse aprendizado sobre os gostos do seu parceiro, ele é para a vida inteira. Não deixe isso apagar, tá bom? Porque também a gente vai mudando com o tempo, né, meus irmãos? Igual para mim, eu sou uma pessoa que, como eu vim de uma vida de independência, eu morava sozinha, a alimentação não era muito uma coisa que eu fazia assim em casa, né? Eu comia muito miojo, é verdade, quando a gente é solteiro, a gente come muita besteira. Eu comia muito lanche, muito miojo, não priorizava ali a questão de cozinhar. Comia muito em restaurante. Mas e aí, quando eu me casei, né, o meu marido já não gosta muito de comida de restaurante, ele gosta mais de comida caseira. Então eu comecei, né, a cozinhar mais, a entender mais o gosto dele. E também, né, vem a questão do aprendizado, principalmente para nós mulheres. Olha, se você vai casar, eu já vou te aconselhar. Aproveita essa fase do pré, né, do preparatório, mesmo se você não vai casar, ainda não está com expectativa de casar, mas um dia, né, provavelmente você vai ter um cônjuge, um parceiro. Aproveita esse período para aprender coisas domésticas. Por exemplo, eu nunca fui de fazer bolo, irmãs, é uma coisa que nunca foi muito a minha praia. Então, recentemente, eu comecei a fazer mais bolos e é tão gostoso que eu estou aprendendo a gostar de fazer bolos. Era uma coisa que eu nunca tinha pegado para fazer, nunca me despertou o interesse, pois sempre quando eu tinha vontade de comer um bolo, eu ia na padaria ou até mesmo na casa de alguém ali, você come, mas não era algo que eu gostava muito. Mas aí eu estou aprendendo a fazer bolos, então é uma dica que eu dou para vocês. Né? Aprendizado, nunca deixem de aprender coisas novas. Então, se você está nesse pré-casamento, né, se prepare, procure conhecer, procure já conhecer coisas que vão facilitar a sua vida também no casamento, tá bom? Outra dica que eu dou para vocês, mulheres, é coisas que vão facilitar a sua vida, as suas tarefas domésticas. Então, quanto mais você puder facilitar, melhor. Uns tempos atrás, uns meses atrás, eu comprei um aspirador de pó. Né? Para mim era coisa desnecessária, eu achava que não tinha tanta eficiência. E eu descobri o quanto que aquele aspirador de pó estava me fazendo falta sem eu conhecê-lo. Agora eu consigo aspirar minha casa inteira na hora do meu almoço ali e já deixar minha casa toda organizada, porque com a vassoura demanda mais tempo, acaba que o pó sobe, depois desce, suja um pouco o chão. E com o aspirador foi a melhor coisa. Então assim,
Aprendizado, aprendizado para facilitar a sua vida do seu esposo, aprendizado para você economizar tempo nas tarefas domésticas. Então, o que eu falo sobre casamento é que ele traz aprendizados, ele nos forja a estar buscando melhores caminhos e a todo dia estar nos desenvolvendo como pessoas e desenvolvendo também habilidades. Outro ponto bem interessante sobre o casamento que eu vou falar com vocês é que não existe, né, só minhas amigas, só amigos do meu marido. Não, a gente precisa entender que a partir do momento que você casa, os amigos são um conjunto, são nossos amigos. Então, se existe alguma amizade com o seu parceiro que você não gosta, ou, né, se existe alguma amizade com você que o seu parceiro não gosta, priorize o seu casamento. Sabe por quê? Quem vai estar contigo no dia que você precisar, no dia da doença, no dia em que as coisas não forem muito bens, é aquele que você escolheu passar todos os dias da sua vida até que a morte nos separe. Então, sempre priorize o seu cônjuge na questão das amizades. Não deixe, né, que certas amizades venham interferir no seu casamento ou até mesmo familiares. Então, sempre priorize o seu cônjuge. Então, os amigos são amigos do casal. Não existe mais amigo de um ou de outro, eles têm que ser do casal. Né? Então, essa amizade ela tem que ser avaliada. Até que ponto isso é benéfico para o casal, não é mesmo? A gente vê muitos casos também de casais que estão o tempo todo ali, sempre com amigos, rodeados de amigos, e eles não sabem mais viver entre si. Então, tenha equilíbrio também com a questão das amizades, as pessoas que vão frequentar a sua casa e as pessoas que vão frequentar os lugares que vocês estão indo. Eu acho tão interessante que o casal ele precisa ter momentos sozinhos também. A gente vê muitos casais que o tempo todo que estão fazendo momentos de lazer tem que ter amigos junto. Eles não conseguem fazer nenhum programa somente os dois. É como se os dois saíssem ali e não tivesse assunto. Precisa ter terceiras pessoas envolvidas ali nas atividades, nos momentos de lazer do casal. Eu poderia estar estendendo muito mais esse vídeo sobre outros pontos que eu acho interessante, mas eu acredito que eu vou deixar esse assunto para outros vídeos para a gente estar conversando sobre pontos importantes no casamento, coisas que precisam ser melhoradas, coisas que precisam ser priorizadas, mas o que eu quero deixar bem claro aqui, que casamento não é só dividir as tarefas, só dividir despesas, não. Na verdade, o casamento ele é construção de uma vida, né, e uma vida que vale a pena ser vivida. Eu falo com vocês que hoje a minha vida sendo casada é muito melhor do que a minha vida de solteira. Né? Eu consigo ver, né, ter em meu marido coisas que me motivam cada dia mais a ser melhor. Não vou falar com vocês que não existe conflito, porque sim, existe. E esses conflitos que surgem, se o casal souber dialogar, com certeza eles vão fazer a gente amadurecer cada dia mais e avançar e progredir como casal e levar a gente a uma felicidade verdadeira, não uma felicidade ilusória. E esses conflitos também fazem com que a gente venha amadurecer, né? E todo casal precisa entender isso, que é necessário amadurecimento. Você casou, não existe mais só sua vida ou a vida do seu cônjuge, tá bom? Você casou, agora é a vida dos dois. Então, todos os assuntos têm que ser tratados com os dois. Eu falo para vocês porque o meu melhor amigo, ele é o meu marido. É a pessoa que eu converso sobre diversos assuntos, que a gente tem liberdade e intimidade para conversar sobre qualquer coisa. Eu imagino que um casamento no qual a pessoa não tem liberdade com o seu cônjuge deve ser muito triste, porque aquele que está ali dividindo com você o seu dia a dia, ele tem que ser a pessoa que sabe de tudo que está se passando dentro de você. Então, casamento é uma bênção, irmãos. Eu aconselho, casem, mas casem com propósito, né? Orem primeiro, conheçam o seu cônjuge e casem com propósito. Se você casou, né, como eu disse no início do vídeo, você não chegou no seu destino final, tá bom? O casamento é só o começo da sua história. Eu desejo que vocês, né, que estão para casar aí, tenham uma vida feliz, que vocês saibam fazer a escolha certa, que vocês amadureçam, que vocês aprendam a lidar com os conflitos que vão surgir no decorrer da convivência um com o outro. Um casamento forte, ele não é construído do dia para a noite, né? Ele é uma construção diária, todos os dias, tijolinho por tijolinho, ele vai se fortificando.
Mas a base para que esse casamento seja fortificado, a base sempre será Deus. Coloque Deus na base e tudo vai dar certo. A construção ela vai ficar edificada, ela vai ficar firme e forte, tá, irmãos? Por quê? Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, o último conselho para vocês: coloquem Deus na base, coloque Deus no centro, coloque Deus acima de todas as coisas, peçam orientação ao Senhor sobre amizades, sobre lugares a se frequentar, sobre assuntos, sobre conversas difíceis e priorizem sempre primeiro Deus, depois o seu cônjuge, tá bom? E se esse vídeo falou com você, eu peço que você curta, comenta, compartilhe e me fale aqui o que vocês estão precisando ajustar para que o casamento seja cada dia mais feliz. Eu espero vocês nos próximos vídeos e tchau, tchau!